Tá. Cumprimentando todos, senhores advogados, partes, eminentes colegas, vou pôr aberta a sessão ordinária administrativa. Ficam adiados o 2, sindicância 3, 2015, sindicato Dr. Cássio Leite de Barros Neto, advogado Dr. Milton Vizini. Fica também adiado por ausência da desembargadora relatora, desembargadora Maria Erotires. Fica também adiado o recurso de embargo de declaração, interposto no recurso de agravo regimental, embargante Aloysio Rodrigues do Prado, embargado egrégio Conselho da Magistratura, por ausência justificada da relatora, desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. Indago dos eminentes colegas, se dispensam a leitura da ata, se dispensam, se consideram na aprovada. O desembargador Luiz Ferreira relata o 4 recurso de embargos de declaração interposto nos autos do processo administrativo disciplinar. Não, me levanta desembargador Evandro Estado, advogado Marcelo Cara José e Valmir Antônio de Barros Moraes. Com a palavra, Sua Excelência. Muito obrigado. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo desembargador Evandro Stabile contra o acordo prolatado do dia 16 de junho do corrente ano pelo Tribunal Pleno nos autos do processo administrativo disciplinar no 1/2012. Ele aplicou a pena de aposentadoria compulsória por interesse público, objetivando ver sanados os vícios atinentes às omissões e contradições supostamente existentes do citado deciso do colegiado, bem como para pré-questionar a matéria em debate. Com base nas razões juntadas às folhas, o embargante alega que, em sustentação oral realizada pelo seu defensor na data do referido julgamento, foi suscitado que a decisão criminal condenatória não teria observado as disposições do artigo 155 do Código de Processo Penal, tendo em vista que sua fundamentação teria sido pautada exclusivamente nas interceptações telefônicas, provas essas colhidas na fase inquisitiva, ressaltando, ademais, que, aspas, nenhum dos autores que tiveram suas conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal foram inquiridos ou ouvidos na ação penal que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça. Fecha aspas. O embargante assevera ainda que o acórdão embargado teria trilhado o mesmo caminho da ação penal, considerando que o apenou com base apenas nas interceptações telefônicas, e nesse passo teria incidido em contradição ao utilizar a jurisprudência que adota posicionamento diverso daquele externado pelo relator, além de aduzir que, a despeito de ele ter sido aposentado por ter aceitado e solicitado vantagem indevida, existe omissão com relação aos seguintes pontos do acordo. A. De quem aceitou vantagem indevida. B. De quem solicitou tal vantagem. C. Qual vantagem teria sido solicitada. Por derradeiro, o embargante pleiteia acolhimento desses declaratórios para suprir a omissão e a contradição apontada diante da negativa de vigência de lei federal, bem como para o efeito de pré-questionamento. É o resumo do relatório. Com a palavra. No tocante à propalada contradição existente entre o fato de este relator ter supostamente afastado a tese de violação ao devido processo legal e, consequentemente, de afronta à norma contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, e ter, por outro lado, citado um julgado que retrata posicionamento jurídico diverso, há que se ressaltar que, como o próprio embargante afirmou, o tema relativo à infringência da citada norma legal pela decisão condenatória prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça foi suscitado em sede de sustentação oral neste feito. Estar incabível imaginar uma contradição decorrente da adoção no acordo hostilizado de uma tese, respectiva antítese jurídica, que sequer foram ventiladas pelo embargante nas suas razões finais, peça na qual devem ser abordados os argumentos defensivos mais importantes em favor do defendido, e um ponto se ressaltar ainda que o autor destes embargos se baseia em duas premissas equivocadas para afirmar a existência dessa suposta incongruência. A primeira
delas diz respeito à assertiva segundo a qual o Superior Tribunal de Justiça teria violado a disposição contida no artigo 155 do Código de Processo Penal ao condenar o embargante apenas com fundamentação das interceptações telefônicas. Isso porque, no seu entender, aquela Corte Superior, ao examinar os embargos declaratórios interpostos contra o acordo que o condenou pela prática do crime de corrupção passiva, expressamente afirmou de situação diametralmente oposta, isto é, que a mencionada condenação não se baseou exclusivamente na prova obtida via interceptação telefônica, tal como se extrai destes trechos do voto da relatora ministra Nancy Andrighi. Disse a ministra: 6. Insuficiência probatória dos elementos considerados para a condenação. Sustenta-se ainda ser insuficiente para a condenação a prova colhida por meio de interceptações telefônicas, havendo assim ofensa ao princípio da não culpabilidade. A matéria aqui tratada é própria de recurso de natureza ordinária e de evolutividade ampla e voltada à rediscussão dos fatos e reanálise da prova, ou seja, que se presta a possível reforma da decisão recorrida. Os embargos de declaração, como pontuado alhures, não têm essa finalidade. Fica o registro, todavia, de que a condenação não se baseou exclusivamente na prova obtida via interceptação telefônica. Fecha aspas. Já na segunda premissa equivocada, suscitada pelo embargante, consiste em afirmar que este relator também teria aplicado a penalidade administrativa de sua aposentadoria compulsória somente com alicerce na prova obtida via interceptação telefônica. Neste feito administrativo que, frisa-se, possui instrução probatória própria, além daquela decorrente da prova compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça. A prova oral e documental bastante para corroborar o conteúdo das interceptações telefônicas. Com efeito, essa circunstância ficou evidenciada no acordo embargado, quando se consignou que as informações extraídas das interceptações telefônicas estavam em perfeita sincronia: a. com a vigilância velada realizada pela Polícia Federal; b. com os dados obtidos via quebra de sigilo bancário do terceiro intermediário denominado Adson Rangel; c. com o teor do julgamento de mérito do recurso eleitoral 1510-09; e, enfim, letra D, com as declarações dos informantes e testemunhas ouvidas neste caderno processual, como se infere desses fragmentos de decisão embargada. Eu vou poupá-los da leitura, porque isso aqui foi lido e relido quando do julgamento objeto destes embargos. Portanto, digo eu, é imperioso reconhecer que a decisão embargada foi prolatada de forma concatenada a todo o conjunto probatório constante nestes autos, e não apenas nas interceptações telefônicas, estando evidente assim que não há incongruência alguma no referido decreto judicial no tocante às disposições contidas no mencionado artigo 155 do Código de Processo Penal. Tampouco quanto à correta utilização da jurisprudência citada folha 2.225, de modo a revelar que a pretensão do embargante é apenas ver apreciado um tema vertido apenas em sustentação oral, situação que configura inovação processual e incapaz de gerar a contradição propalada nestes embargos declaratórios, tal como se extrai mutatis mutandis dos arestos do Superior Tribunal abaixo relacionados. Eu vou poupá-los da leitura, mas esses arestos diz o seguinte: conforme destacado pelo próprio embargante, o argumento relativo à redução da pena foi apresentado apenas na sessão do julgamento, quando da sustentação oral. A hipótese configura inovação processual a impedir o conhecimento por esta Corte. Então, nós, a rigor, não teríamos nem que examinar essa matéria aqui agora. Mas, em respeito, ao advogado que fez um trabalho brilhante, eu vou respondê-lo. Não é demais deixar registrado ainda que, a despeito do embargante ter aduzido, aspas, que nenhum dos autores que tiveram suas conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal foram inquiridos ou ouvidas na ação penal que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, e aí ele diz que houve a violação do artigo 155 do CPP, digo eu, é possível inferir do relatório do acordo da ação penal originária 675 que André Castrillo, também denunciado pelos mesmos fatos, foi ouvido naquela ação, sem contar que Diane Vieira de Vasconcelos, Luzia, Antônio Oliveira Andrade de Carvalho e Alcenor Alves de Souza, pessoas cujas linhas telefônicas igualmente restaram interceptadas, foram arrolados pela defesa como testemunhas. Todavia, o próprio embargante desistiu de suas oitivas, de modo expresso, no caso de Diane e Luzia Antônio, e tacitamente com relação ao Alcenor, não podendo, pois, alegar neste feito administrativo
que a oitiva das referidas pessoas naquele processo crime seria importante para lhe garantir pleno contraditório com relação ao conteúdo das interceptações telefônicas. Ainda que assim não fosse, é importante ressaltar que este relator ouviu a instrução própria deste processo administrativo, e aqui eu não deleguei competência, eu ouvi mesmo, várias pessoas cujos diálogos foram interceptados, quais seja o próprio André Castrilho, Luiz Carlos Dorileu de Carvalho Zizo, Diane Vieira de Vasconcelos, Luzia Antônia de Oliveira Andrade de Carvalho, Alcenor Alves de Souza e outros. E mesmo assim, não chegou a conclusão diferente daquela adotada pelo Tribunal Superior de Justiça, isto é, que o contexto fático probatório conduz inexoravelmente à responsabilização do embargante pela prática do crime de corrupção passiva, impondo-se assim a manutenção da penalidade de aposentadoria compulsória que lhe foi aplicada por este Tribunal Pleno. Vale consignar ainda nessa senda que se a prova colhida por intermédio de interceptação telefônica foi legalmente deferida pelo Poder Judiciário durante a fase investigativa, sendo posteriormente juntada à ação principal para oportunizar ao embargante o exercício do contraditório postergado, com possibilidade de ampla discussão acerca do conteúdo das gravações, que, frise-se, também restaram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução. Não se pode, portanto, admitir que tenha ocorrido qualquer mitigação ao contraditório e ampla defesa. Trago jurisprudência acerca desse tema específico do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior de Justiça, vou poupá-los da leitura. Ademais, conquanto o embargante sustente que teria sido utilizado por este relator no acordo reprochado um julgado que supostamente retrataria posicionamento jurídico diverso daquele adotado no voto, na verdade, o trecho constante à folha 23 do acordo embargado, que aqui é a folha 2223, além de estar em sintonia com todo o teor da decisão colegiada ou bijurgada, o aludido aresto nada mais é que a reprodução da decisão prolatada na ação penal 675 Goiás, relatada pelo ministro Nancy Rodrigues, quando do recebimento da denúncia contra o desembargador Evandro Stable perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a referida julgadora refutou a tese da suposta ilicitude das provas colhidas por meio das interceptações telefônicas, cujas razões, de fato e de direito, foram adotadas por este relator no julgamento da questão de ordem levada à apreciação deste plenário lá nos idos de 18 de julho de 2013. Por outro lado, quanto à suposta omissão no acordo embargado porque, aspas, deixou de registrar de quem o acusado aceitou vantagem indevida ou de quem ele solicitou tal vantagem, qual vantagem teria sido solicitada, fecha aspas, verifica-se que igualmente não há qualquer lacuna no acordo com relação a esses fatos. Deveras, da simples leitura do referido deciso, extrai-se que tanto a aceitação quanto a solicitação de vantagem indevida consubstanciada no recebimento de valores em pecúnia foram engendradas entre o embargante e o grupo político interessado na manutenção de Diane Vieira de Vasconcelos no cargo de prefeita de Alto Paraguai, sendo incabível imputar a um só indivíduo a prática de atos desse grupamento, quando se percebe que para a consecução daquelas condutas concorreram diversas pessoas que inclusive respondem criminalmente pelos mesmos fatos, não sendo por óbvio da competência deste julgador, no âmbito deste processo administrativo, apurar a conduta de nenhuma delas, ou imputar-lhes a prática de crime, inclusive aquele correlato à corrupção passiva reconhecidamente praticada pelo autor destes embargos no âmbito do STJ, artigo 317 do Código Penal, qual seja o delito de corrupção ativa, aqui faz referência ao artigo 33 do referido Codex. Dessa maneira, resta cristalino da leitura deste caderno processual que o acordo não se mostra omisso ou contraditório, mas apenas contrário aos interesses do embargante, que por isso mesmo não se conforma com o exame das provas levado a efeito por este relator e erige a categoria de vícios apenas sua tentativa de fazer prevalecer a própria versão para os fatos que lhe foram imputados, e assim rediscutir a causa, pretensão essa inalcançável pela via por ele eleita. Diante do que foi exposto, resta em controvérsia a ausência dos vícios reclamados nesses aclaratórios, isso significando dizer que não foram demonstrados pelo embargante os pressupostos legais de embargabilidade, porquanto, como foi dito anteriormente, não há omissão ou contradição do acordo reprochado, daí porque nego-lhe provimento. Algum voto em contrário? Senhor desembargador, o presidente
Eu só quero registrar que depois de muito matutar acerca da questão, passarei, a partir desta data, a não conhecer de embargos de declaração em processo administrativo. Vejo que não é possível a análise da decisão numa espécie de revisão do julgado. Então, eu quero pedir vênia, mas vou registrar a partir de hoje vou votar a partir de hoje no sentido de não conhecer de embargos de declaração em procedimento administrativo. Os demais de acordo? Estou de acordo com o relator. Só para entender, inclusive neste Vossa Excelência não conhece. Eu não conheço neste 2 aclaratórios. Tá. Como de antemão, não só presinto, como tenho certeza que serei vencido, no mérito acompanho o judicioso voto do desembargador relator. Unanimidade não conhecer, não julgar improcedente os embargos nos termos do voto do relator. E por maioria conhecê-lo. Dissolveram. Continuação de julgamento é um. Ah, pois não. Jean Luiz Maia Dias, e é uma continuação. Na sessão de 16/6, após rejeitar por maioria a prescrição, a conclusão do julgamento foi adiado para encaminhar notas aos desembargadores ausentes e aos que aguardavam pedido de vista para proferirem votos na próxima sessão. Então, o que aguardava um pedido de vista era o desembargador Gilberto Giraldelli. Vossa Excelência, aqui há 2 julgamentos, há 2 conclusões. A relatora votou pela instauração do procedimento e sendo acompanhado pelo desembargador Luiz Carlos, João Ferreira, desembargador Rondon, Maria Aparecida, José Zuquim, Sherline, Nilza, Paulo, Márcio e Guiomar. O desembargador Marcos Machado votou pelo arquivamento, sendo acompanhado pelos seguintes desembargadores: Pedro Sakamoto, Sebastião Barbosa, Antônio Siqueira, Juvenal, Sebastião Moraes Filho, Clarice Claudino e Alberto Ferreira. Abstiveram de votar Dirceu dos Santos, Rubens Santos Filho, Maria Helena Póvoas e Luiz Ferreira. Aguarda um pedido de vista. Desembargador Gilberto Giraldelli, como vota? Senhor presidente, eu estive na leitura do relatório feito pela eminente corregedora, a desembargadora Maria Erotides, e naquela oportunidade já havia assentado meu posicionamento no sentido de determinar o arquivamento desta sindicância, porém resolvi aguardar porque, evidentemente, houve alguns pedidos de vista e poderiam surgir novas facetas que não estariam abrigadas naquele voto da eminente relatora. Mas eu persisto nesse meu posicionamento por entender que, nesse caso concreto, a ação praticada pelo magistrado Jean Luiz Maia Dias fora mais causada, talvez, pela sua pouca experiência na judicatura. Não vislumbrei especificamente qualquer intenção de prejudicar o réu naquele caso
naquele processo onde o juiz figurava como vítima. E eu chego a essa conclusão pelo aspecto procedimental. Tivesse ele tomado a atitude correta, que, a meu ver, seria a remessa do feito para um juiz competente, um colega, possivelmente da comarca vizinha, o réu possivelmente permaneceria preso, porque seria homologado o flagrante e ele continuaria preso, porque haveria até elementos para tal mistério. Assim agindo, da forma como ele agiu, melhor dizendo, provocou a soltura do réu. Por quê? O habeas corpus fora prontamente deferido, se não me falha a memória, pela relatoria do desembargador Rondon, exatamente pela nulidade crassa que deu causa ao juízo de primeiro grau. Tivesse ele, então, no meu forma de pensar, tivesse ele qualquer intenção de prejudicar o réu, ele faria o que manda a legislação, mandaria o processo ou o inquérito para o seu substituto e não atuaria naquele feito. Da forma como ele agiu, digo mais uma vez, talvez por falta de conhecimento ou inexperiência, ele acabou beneficiando aquele que o vitimou no caso do furto. Então, eu não vejo, nesse caso, a necessidade de instauração de um processo administrativo para penalizar ainda mais o magistrado que já respondeu a essa sindicância por um longo período de tempo. E não havendo má-fé ou dolo comprovado de sua parte, eu peço vendo os entendimentos contrários, mas voto pelo arquivamento da sindicância. Desembargador Orlando Perry. Senhor presidente, procurei chegar até um pouco mais cedo ao tribunal hoje para que eu pudesse verificar essa situação. E me debrucei sobre algumas pesquisas agora, depois das 12 horas, a respeito desse fato. E assim fiz porque me recordei que quando me encontrava na presidência do Tribunal de Justiça, o sindicato, o juiz sindicado, solicitou providências da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Determinei que a minha assessoria, então, procedesse às buscas a respeito de eventuais diligências que a Comissão de Segurança pudesse ter feito naquele pedido de providências solicitado pelo magistrado sindicato. E estava verificando hoje pela tarde, no começo da tarde, que, de fato, a Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça foi averiguar a situação de ameaça denunciada pelo sindicato na situação envolvendo o o delinquente Joel. Verifiquei, pelas informações trazidas pela Comissão de Segurança, que o magistrado, vítima de furto, atuou no processo onde ele figurou como vítima, decretando a prisão de quem lhe roubou, de quem lhe furtou. Interessante que, decretada a prisão do paciente, a polícia pôs-se ao seu encalço e conseguiu detê-lo quase que imediatamente. Parece-me que no mesmo dia. O furto aconteceu talvez na madrugada do dia 13 de fevereiro e me parece que a prisão dele se deu no dia 14 de fevereiro do ano de 2014. E no momento em que a polícia o abordou e dando cumprimento àquele mandado de prisão, ele ameaçou o juiz e o delegado. Quando os policiais o levaram para fazer
exames no hospital, exame de corpo de delito, ele teria dito ali no hospital que iria dar um tiro na cabeça do juiz e matar o delegado. E vejam os senhores que quando ele foi detido, ele estava portando uma arma de fogo. Então ele foi preso também em flagrante por porte ilegal de arma e ameaça. Sim, fui verificar em dados deste tribunal, fornecidos por essa comissão de segurança, que foi instaurado um inquérito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça contra o magistrado e contra o delegado de polícia. Intrigado com essa questão, pedi para a minha assessoria verificar se o juiz também não teria atuado neste flagrante de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça. Minha assessoria, entrando no sistema do Tribunal de Justiça, verificou estranhamente, que não está lançado o decreto de prisão preventiva. Consta apenas a decisão que negou o pedido de revogação de prisão preventiva de Fábio Costa Barros. Eu falei Joel Fábio Costa Barros. Mas o interessante é que no sistema não consta, nesta decisão que negou o pedido de revogação de prisão preventiva, não consta o autor da decisão. Quem foi o juiz que a proferiu? Solicitei então que minha assessoria entrasse em contato com a comarca de Ribeirão Cascalheiras e verificasse quem foi o juiz que decretou a prisão do paciente e quem foi aquele que negou a revogação dela. A minha assessoria me informou que, segundo informações colhidas junto à comarca de Ribeirão Cascalheira, a despeito de não constar no sistema, quem proferiu a decisão decretando a prisão do paciente neste crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo também foi o sindicato Sr. Jean. E teria sido ele também, segundo informações, repito, segundo informações passadas por servidores da comarca, também foi ele quem negou o pedido de revogação da prisão do paciente. Vejam, senhores, se verdade esta afirmação, esta informação vinda da comarca de Ribeirão Cascalheira, o juiz não atuou apenas no processo em que ele se colocou como vítima do furto, não. Atuou também neste processo de ameaça contra ele e porte ilegal de arma de fogo. E o interessante, senhores, também fazendo as minhas pesquisas rápidas aqui, verifiquei que foi o promotor de justiça da comarca quem impetrou a ordem de habeas corpus em favor do paciente, alegando o impedimento do juiz para atuar no processo em que ele figurou como vítima do furto. E mais interessante ainda é que essa liminar, deferida pelo desembargador Rondon, deu-se no dia 27 de fevereiro de 2014. O julgamento do HC aconteceu no dia 25 de março de 2014. Por que eu estou me referindo a essas datas? Porque, se verdadeira essa informação de que foi ele quem decretou também a prisão do agente no crime de ameaça e porte ilegal de informo e negou o pedido de revogação da prisão naquele processo, vejam, ele ignorou solenemente já a decisão deste Tribunal de Justiça que já havia reconhecido o seu impedimento para atuar no processo. Isto porque, vejam, senhores, o juiz, o réu, quanto ao crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, ele foi preso no dia 14 de fevereiro. E essa decisão, negando o pedido de revogação da prisão preventiva,
foi proferido no dia 30 de abril de 2014. Quer dizer, ele já conhecia a situação declarada e reconhecida pelo Tribunal de Justiça de impedimento. E ainda assim fez ouvidos de mercador e continuou atuando no processo. Isso não é inexperiência não, senhores. Isso beira as raias da má-fé, sim. Isto precisa ser apurado. Inclusive, eu solicito, senhor presidente, que seja encaminhado cópias, aliás, ofício à Corregedoria Geral de Justiça, para apurar essa situação dessas informações que eu estou trazendo no plenário. Se foi ele ou não quem também decretou a prisão e negou a pedido da revogação da prisão preventiva no inquérito de porte ilegal de arma de fogo e ameaça contra ele também. Falou-se aqui, nos votos anteriores, que o juiz não agiu de má-fé. Me parece, a princípio, se verdadeira, especialmente essa informação que eu estou trazendo aqui a plenário, que ele agiu sim de má-fé. Mas, ainda que se admita que a sua intenção foi resguardar a sociedade, todos nós sabemos que ele era defeso a atuar em processo em que ele era sabidamente, escancaradamente impedido. E meu saudoso e sábio pai sempre me disse que de bens intencionados o inferno está cheio. E eu digo, e não se diga que não tinha o juiz outra alternativa senão convolar a prisão em flagrante preventiva. Tinha sim. A outra alternativa legal e necessária era declarar o seu impedimento e remeter os autos ao seu substituto legal, que estava na comarca de Querência, distante 100 quilômetros. E, pelo que me consta, interligadas por asfalto. Que dificuldade tinha nisso? De se remeter o processo ao seu substituto legal que estava na comarca de Querência. Depois, de que adiantou decretar a prisão? Se o Tribunal de Justiça, de pronto, concedeu a liminar, determinando que ele fosse colocado em liberdade. Ademais, o arquivamento da sindicância, como alguns estão a propor, transmitirá a mensagem subliminar aos demais juízes que os fins justificam os meios. Noutras palavras, mesmo estando o magistrado impedido de atuar no processo, se a sua decisão puder coartar algum mal para a sociedade, estará autorizado a fazê-lo. É esta mensagem que nós vamos passar aos demais magistrados se nós arquivarmos de plano esta sindicância. E pouco importa também que tivesse ele apenas 11 meses de judicatura quando os fatos eclodiram. Digo que não é preciso experiência para se saber que o juiz é impedido de atuar em processo em que, de qualquer modo, ele tem interesse, especialmente quando ele figura como vítima num processo criminal. E nós não podemos nos esquecer que eventual pena que possa vir a ser aplicada, de advertência ou censura que seja, ela terá a finalidade de admoestar outros iniciantes na carreira a não proceder da mesma forma. Também no âmbito disciplinar, a pena não perde o seu caráter de prevenção geral como lição pedagógica aos demais. Ainda que o fato não seja considerado de expressiva gravidade, isso não significa que o magistrado não possa ser punido com a menor das penas previstas na LOMAN. Advertência, por exemplo. As penas são graduadas exatamente de acordo com as faltas cometidas.
Não é porque o juiz não cometeu corrupção que ele não possa ser apenado por outros fatos. De sua menos importância também a condição de delinquente contumaz do autor do delito contra o juiz. Maior descrédito trouxe sua decisão à comunidade do que tivesse ele deixado para o seu substituto legal decidir a sorte do flagranteado. A bem da verdade, a sua decisão só alimentou a crença de que não se pode mexer com a pessoa do juiz sob pena de ir preso. Reeditou-se o tempo em que o juiz era um ser intocável, quase sagrado, e que bulir com a sua vida, com os seus bens, significava enorme dor de cabeça. Depois, indago, será mesmo que o juiz acreditou que o seu substituto legal manteria a prisão se ele viesse a declarar o seu impedimento? E reconhecendo o seu impedimento, até porque ele deveria reconhecer o seu impedimento para remeter o seu substituto legal, não teria ele que declarar a nulidade daquela decisão que decretou a prisão? Mas foi preciso a atuação firme do promotor de justiça que interveio em favor do réu, reclamando a sua liberdade junto a este Tribunal de Justiça por conta da manifesta ilegalidade da prisão que lhe foi decretada. Também não me convence, senhores, o argumento de que o sindicato não cometeu falta disciplinar, já o disse. Diante da situação de impedimento em atuar no processo, previsto no artigo 252, inciso 4º do CPP, era seu dever declará-lo. Declará-lo e pronto. O descumprimento de qualquer dever legal ou ético sujeita o juiz à sanção correspondente à infração. De modo, senhor presidente, para não me alongar ainda mais, eu me alinho às considerações da eminente corregedora que propôs a abertura do processo administrativo disciplinar. Desembargador Rui Ramos, como vota? Não estava na sessão que se deu início, mas eu pude observar pela manifestação dos desembargadores Gilberto e Orlando qual é o ponto central, né, que eu deveria analisar. Inicialmente, eu considerei que, sendo ele não muito experiente na magistratura, pudesse, num momento, determinado fato, determinado acontecimento, pudesse ele ser realmente influenciado para tomar uma posição que se revela, evidentemente, objetiva, evidentemente ela é arbitrária, porque é um ponto de vista da questão da imparcialidade, dos impedimentos, das incompatibilidades dos juízes, que são as primeiras coisas que nós aprendemos em termos constitucionais e também em termos processuais civis ou penais, enfim, nas nossas faculdades. Eu também, aí eu comungo o pensamento do desembargador Orlando, e que não me parece ser essa a realidade que devesse guiar a minha posição. Por isso eu estou me inclinando ao voto da desembargadora corregedora. Eu só queria um esclarecimento do desembargador Orlando. Esses dados que Vossa Excelência trouxe foram pesquisados por Vossa Excelência como se fosse um conjunto da obra, mas na sindicância inicialmente aberta não há nenhuma menção, né? Veja, desembargador Rui, eu estou extrapolando. Como eu disse no meu voto, eu fui verificar a situação, que eu me lembrei da situação denunciada pelo magistrado de ameaça e encontrei essas informações prestadas pela Comissão de Segurança, em que trouxe uma parte do inquérito instaurado por crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo contra o agente. Não, eu entendi bem o voto, tranquilo. Mas isso, eu só estou dizendo, isso não está na... Não, tanto que eu solicitei que seja enviado ofício à corregedoria para que se possa apurar estes fatos aqui. Sim, você confirmou que Sim. o dado da sindicância não existe. É só não tem essas informações, né? não tem essas informações. É extra ali. De modo que o arquivamento realmente não me parece, com a devida vênia dos colegas, a posição a ser adotada. Né? Porque, como disse o desembargador
Gilberto, tratou-se, me parece que de um erro crasso, né, Gilberto? Você fez expressão que você usou, mas não foi tomado no calor dos fatos, no momento de acontecimentos. Aquilo teve tempo suficiente para uma recomposição a todos que experimentam, né, a situação de um furto, ou mesmo que fosse de roubo, enfim. De modo que, da minha visão, eu extraio a seguinte conclusão, que eu acompanho o voto da eminente desembargadora corregedora. Senhor presidente, é uma questão de fato, senhor presidente, se me permite. Um momentinho, deixa eu terminar a votação. Como vota o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha? Senhor presidente, eu acho que todos os votos são bonitos, todos embasados em alguns fatos, em outros, mas vamos nos colocar na posição daquele magistrado, naquele momento. E hoje tudo é monitorado, hoje tudo é visto. Aqui nós temos magistrado com 30 anos de carreira, 25, e eu desafio se alguém não teve um deslize mínimo qualquer, na comarca, na delegacia, com um servidor. Não é possível. Agora, o cidadão, nos dias atuais, onde em qualquer lugar, olha, a polícia prende, o judiciário solta. Pô, foram roubar o delegado e o juiz, gente. Olha a desmoralização. E a desmoralização maior ainda, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, é o promotor vir entrar com habeas corpus em favor do bandido. Pô, e isso ninguém fala. Olha, o juiz mandou prender agora, o promotor mandou soltar, porque geralmente é o contrário. O promotor quer que prenda, o juiz é que solta. Nessa situação foi o contrário. Ué, por que o promotor não viu isso antes? Aí vem impetrar habeas corpus, o Ministério Público vem impetrar habeas corpus em favor do bandido. Olha, o bandido, o Madorano falou, eu vou matar o delegado e o juiz. E eu vou ficar, olha, bota ele na rua. Olha, vai chamar o outro colega daqui a 100 quilômetros. Que isso, gente? Isso é desmoralização total do Poder Judiciário. Se ele teve o deslize, qual é o prejuízo que teve para a sociedade? Que vantagem que ele tirou? Que mal que ele fez? Eu não consigo conceber isso de forma alguma. O desembargador Alberto disse no voto dele, porque se assim não fizesse, decreto que seria voltado ao Poder Judiciário pelos munícipes de Ribeirão Cascalheira. Seria um mal muito maior do que estamos a enfrentar. E não é verdade? Nós vamos punir o juiz porque ele mandou prender um bandido. E que, se eu não estou enganado, em seguida, eu já li aqui em algum lugar, não lembro agora, em seguida foi preso de novo. Pô, e o juiz é que vai pagar o pato? E o juiz é que tem que ser punido? O que ele quis fazer aqui naquele momento? Quis frear o impulso daquele delinquente ali. Ele visou o quê? A garantia da ordem pública, a garantia da cidade. Agora, mas ele cometeu um deslize, então, tudo bem. Eu acho que o mal maior, ele já pagou. Ele está respondendo, ele está aqui nesse tribunal já há quantas sessões respondendo. Eu acho que o pior ele já passou. Eu acho que o exemplo, hoje, as nossas sessões são todas transmitidas, todos os magistrados assistem. Hoje nós estamos exatamente como a Câmara Federal, como a Assembleia, como o Senado, nós estamos falando para a população também está assistindo. E olha só, a população vendo, olha, o juiz prendeu lá e o tribunal está punindo ele. Bonito, hein? Pô, eu não me sinto confortável, mas jamais de instaurar um procedimento
contra um magistrado desse. Não concebo, não consigo entender uma coisa dessa. Então, eu respeito a posição do desembargador Orlando, que fez uma pesquisa além do que consta na sindicância, foi a fundo de outros atos praticados pelo magistrado, mas, mesmo assim, eu não consigo ver uma punição para um magistrado que fez aquilo que qualquer um de nós faríamos, que fez aquilo que era o necessário naquele momento. Um delinquente falando, eu vou matar o delegado e o juiz, e roubou o delegado e o juiz numa cidade pequena. É o cúmulo do descrédito do Poder Judiciário. Não é possível. Certo? Então, respeito as posições em contrário, mas eu voto com a divergência para o arquivamento. Então, por maioria, arquivaram... Vossa Excelência quer... Vai votar? Pois não. Senhor presidente, eu não participei da sessão inaugural, mas tenho acompanhado desde a sessão passada essa discussão. E, de fato, o magistrado se excedeu. Mas eu fico me questionando, nós vamos abrir uma sindicância contra o magistrado? Não é para sindicância? Para abrir o padre, desculpa. Cuja matéria me parece já bastante examinada. E o que está nesta sindicância não é ainda objeto de submissão à parte, ao advogado da magistrado. É claro que sem prejuízo de que, se o tribunal entender, a corregedoria faça nova sindicância pelos fatos que foram declinados pelo desembargador Orlando. Mas com o que está nos autos, eu fico também, como o desembargador Carlos Alberto, muito mais confortável, votando com a divergência liderada pelo desembargador, pelo voto inaugural do desembargador Marco Machado. Então, conclusão do julgamento, por maioria, arquivar a sindicância, nós temos o voto do primeiro vogal. Não ter alcançado o quórum. Decisão do Egrégio Conselho da Magistratura, 516, recorrente Gildeci Oliveira Costa, recorrido Egrégio Conselho da Magistratura. Na sessão 16/6, foi adiado o julgamento em face do pedido de vista do 6º vogal, desembargador Márcio Vidal. A relatora, Antônia Siqueira Rodrigues, proveu o recurso, sendo acompanhada pelo desembargador Rubens, desembargador Juvenal, desembargador Sebastião Moraes, desembargadora Maria Helena, desembargador Luiz Ferreira, desembargador Dirceu. O 3º vogal, Paulo da Cunha, negou provimento, sendo acompanhado pelo desembargador Guiomar, desembargadora Clarice, desembargadora Maria Eroti, desembargador Luiz Carlos da Costa, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, desembargador José Zuquim, desembargadora Serli Marcondes. Aguardo o pedido de vista. Desembargador Alberto Ferreira, desembargador Marcos Machado, desembargador Pedro Sakamoto e desembargador Rondon. Estavam ausentes, justificadamente, o desembargador Orlando Perri, Rui Ramos, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, desembargador João Ferreira, desembargadora Marilson, desembargadora Creuci, desembargador Sebastião Barbosa Farias, desembargador Gilberto Giraldelli. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Márcio Vidal. Obrigado, senhor presidente. Eu vou sintetizar a questão. O tema é a incorporação, é um servidor de carreira que postulou há uma década atrás a uma incorporação
mas como ele estava tramitando uma ação civil pública do qual ele era sujeito passivo, o corregedor à época, o desembargador Munir Figueiredo, suspendeu esse processo de pleito da incorporação. Decorrido esse espaço de tempo, a ação civil pública foi julgada improcedente, a pedido inclusive do promovente da ação que pediu absolvição, que no caso é o Ministério Público, e foi submetida ao Conselho da Magistratura. E o Conselho da Magistratura indeferiu a pretensão do recorrente. Ele sustenta, quando ele postulou a sua pretensão, já havia sido revogada a lei, né? A lei de origem da incorporação, e ele fez o pedido alicerçado nas orientações deste próprio tribunal. Eu, na verdade, pedi vista e fui motivado a isso em razão de que na peça recursal ele faz menção a um voto da minha lavra, no caso específico da servidora Silvia. Então eu fui estudar o processo para ver se realmente havia uma semelhança no caso dele. E eu constatei que não há. O caso da Silvia é completamente distinto dele, então por isso eu estou votando para manter a decisão do Conselho da Magistratura, que indeferiu, porque quando ele postulou a lei já tinha sido revogada. Tá. Como vota o desembargador Alberto Ferreira? Eu acompanho a divergência, presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, eu voto com a relatora. Desembargador Rondon. Desembargador Orlando Perry. Com a divergência. Voto com o desembargador... Isso. Ok. Desembargador Rui Ramos. Lembrança do tema que foi debatido, eu não consegui compreender. Desculpa, Marcelo, não consegui. Eu tenho que me abster. É que ele não preencheu o lapso de tempo para conseguir a incorporação. Ele não tem o tempo da incorporação. Ele não tem, mas ele fez a pretensão dele por analogia a outros casos que foram deferidos por esse tribunal, segundo aquela orientação, aquela súmula que havia neste tribunal. E aí, submetido ao Conselho, o Conselho indeferiu. E que depois que determinou o Conselho Nacional de Justiça, mandou revogar essas súmulas e... Sim, foi em razão disso. Essa foi a razão pela qual o Conselho negou. E ele está recorrendo dessa decisão. A relatora concedeu, trouxe um voto brilhante, com princípios, mas eu estou me filiando à decisão do Conselho. Caso já é a posição também por mim adotada em outra situação. Então eu vou acompanhar a divergência. Senhor presidente, para manter coerência, agora compreendi melhor a questão, porque eu não me recordava da última sessão. Para manter coerência, eu vou votar com a relatora, não porque eu entenda que se deva juridicamente, aliás, que esses servidores têm o direito à incorporação, mas eu estou deferindo em razão da isonomia. Há tantos e tantos e alguns poucos privilegiados, talvez sim, talvez não, foram deferidos. Agora, aos demais não. É esta situação que eu tenho sempre colocado no plenário aqui que me incomoda. Eu sempre defendi que não há direito à incorporação. Mas eu me sinto extremamente incomodado quando um determinado servidor vem também postular a sua incorporação, alegando que a outro ou a outros, nas mesma situação, foi concedido. Desembargador Orlando, esse caso é daquele servidor que está cometido por um câncer em estado de metástase? Esse caso? Eu não sei dizer. Senhor presidente, eu, nesse caso específico, excepcionalmente, eu acompanho o desembargador Orlando, os fundamentos que ele está a esposar, para acompanhar a relatora. Então, a minha posição, senhor presidente, só para finalizar, eu concedo a incorporação por questão de isonomia.
Tá. Senhor presidente, Desembargador. eu gostaria também, pelas mesmas razões colocadas pelo desembargador Orlando, rever meu posicionamento e acompanhar a eminente relatora. Tá. Senhor presidente, eu também gostaria de retificar meu voto para acompanhar o desembargador e relator. José Zuquim, tá. Como voto do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Com a relatora. Desembargador João Ferreira. Com a relatora. Desembargador Cleucides. Desembargador Sebastião Barbosa. Não tenho dúvida em acompanhar a douta relatora. E desembargador Gilberto Giraldelli. Senhor presidente, logo que passei a compor esse tribunal pleno, eu me deparei com situação que agora é levantada pelo desembargador Orlando Perry. Vinha de uma origem de uma vara de fazenda pública em que negávamos direitos desta natureza a servidores diversos. Porém, naquele primeiro momento, votava sempre contrariamente porque me filiava ao aspecto jurídico, como levantado pelo desembargador Orlando Perry nesse momento. Votei vários e vários mandados de segurança nesse sentido. Mas percebi que em determinadas situações estava sendo utilizado o meu voto para injustiças absurdas, a ponto de um servidor ao lado receber incorporação e outro sentando na mesma cadeira, na mesma mesa, ao lado, não receber. Essa questão da isonomia me preocupou sobremaneira. Tanto é que, mesmo contrário ao meu entendimento jurídico, já desde o ano passado mudei meu voto, porque percebi que, conforme a variação da composição desse tribunal, eram deferidos. Alguns eram indeferidos. Muitos, então eu particularmente, já há mais de ano tenho adotado o posicionamento mais humanista de deferir. Até porque a implicação dessas decisões que nós estamos tomando vai refletir naqueles que foram prejudicados, que também deverão bater as portas da justiça, não sei lá qual o meio necessário, para também obter os seus direitos, que não podem ser sonegados por variações de composição do Tribunal de Justiça, do Tribunal Pleno. Eu, com essas considerações, quero acompanhar a eminente relatora. Então, por maioria, proveram nos termos do voto da relatora. Aqui tem um assunto que é a de referendo, é o afastamento dos desembargadores Maria Helena Póvoas e Luiz Ferreira para o TRE. E já foram convocados seus substitutos e indago os eminentes pares se referendam à presente decisão. Então, a unanimidade referendaram os termos do voto do relator. Está encerrada, agradecendo a presença de todos, está encerrada a sessão. Eu gostaria de pedir que os eminentes colegas ficassem um minuto, só os colegas, eu queria fazer prestar umas informações.